Enquanto a gente está recolhendo as perguntas, vou já dar início aqui aos trabalhos para a gente aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Então, Max, você pontuou essa questão das grandes extinções, né? A grande extinção que acabou com os dinossauros, com exceção das aves, né? Como você pontuou muito bem. Descreve um pouquinho mais para a gente como é que foi isso, né? Isso está bem resolvido cientificamente, o que foi que aconteceu? Foi mesmo o impacto no meteoro e tal? E por que os dinossauros não conseguiram se adaptar a esse processo e só as aves acabaram sobrevivendo? Na verdade, como tudo em ciência, não tem uma resposta definitiva, né? Mas hoje em dia existe quase que um consenso em que o principal fator que levou à extinção dos dinossauros fora as aves foi a queda, então, de um corpo celeste, né, um asteroide, como eu falei, na região onde é o sul do México. O que teria acontecido, né, que em um primeiro momento, além de tsunamis, etc., você teria, digamos assim, poeira sendo levantada da atmosfera e a redução muito grande da incidência de luz solar, algo que duraria, de acordo com os modelos, assim, entre 1 e 2 anos de uma grande escuridão, né? E isso, obviamente, leva à redução da produtividade, né? As plantas começam a fazer fotossíntese com mais dificuldade e isso, obviamente, mata plantas, mata os animais que dependiam das plantas e matam os animais que dependiam dos animais que dependiam das plantas, né? Posteriormente a isso, vamos dizer assim, quando a poeira baixou, você ainda tem vapores estufa que foram levados para a atmosfera pela queda do asteroide, então você vai ter ainda uma temperatura muito elevada. Então você tem quase que um impacto duplo, né? Um frio com pouca produtividade, depois muito calor, né? E isso levou à extinção de boa parte da fauna, não somente dinossauros, né? Por que as aves sobreviveram? Isso é um mistério, né? A gente tem um padrão assim que aparentemente as formas de vida ligadas a ambientes aquáticos continentais, rios e lagos, sofreram menos. E, inclusive algumas aves, né, que digamos assim não se extinguiram nesse período são relacionados a aves aquáticas, né? Então parece que tem alguma coisa a ver com isso aí, né? Agora as aves como um todo, por que sobreviveram? Essa é uma questão ainda em aberto. Pode ter a ver que tem uma discussão grande também sobre se os dinossauros eram de sangue quente ou de sangue frio, isso está hoje claro, em dia influenciou? É quase ponto pacífico que eles tinham um metabolismo muito próximo do metabolismo aviano, mamaliano. O problema é que os dinossauros eram grandes, né? Então praticamente todo evento de crise, né, animais de grande porte que têm uma necessidade alimentar maior, taxas reprodutivas menores, tendem a sofrer mais, né? Então esse foi o caso dos dinossauros, né? E talvez da megafauna também. E Mário, no tempo dos dinossauros, o Marcos falou que você tinha a Pangeia, né? Estava tudo meio conectado, então você podia caminhar de um lugar para o outro era possível, você tinha uma grande massa terrestre, né? No caso da megafauna, você já tem os continentes separados, né? Com os oceanos e tal. Então, imagino que você tinha uma diversidade ainda maior em termos de endemismo, né? Que a gente chama, que você tem espécies que só ocorrem na América do Sul, só alguns que estão na América do Norte, então... Como é que a megafauna brasileira era muito diferente da megafauna dos outros continentes? Completamente diferente. Na verdade é o seguinte, ela se torna muito parecida. A fauna de hoje é a fauna do sul do México. Quase toda ela é a fauna do sul do México de 5 milhões de anos atrás, 7 milhões de anos atrás. Esses bichos estavam lá no sul do México esperando o Panamá ser, entre aspas, construído. E quando houve essa ligação, eles entraram aqui. Então, mastodontes, os camelos verdadeiros, as antas, todos os nossos carnívoros atuais, todos. E vários outros roedores e vários outros tipos de bichos entraram nessa ligação. A América do Sul, junto com a Antártica e a Austrália, fazia uma cadeia de continentes imensos e super depauperada em termos de mamíferos. Quando os dinossauros abandonam o espaço, aqui na América do Sul, a América do Sul não estava ligada à América do Norte, estava separada, e é o que nós tínhamos aqui, por exemplo, o ornitorrinco aqui. Nós tínhamos um grupo que veio a dar origem a todos os tatus, preguiças e tamanduás, e tínhamos um grupo de herbívoros muito pequenininho que, de repente, se diferenciou numa imensa variedade de herbívoros, mas um grupo monofilético estrito, uma coisinha bem pequenininha. Então, nós só tínhamos 3, não tinha carnívoro. Os gambás tiveram que crescer um pouquinho para pegar, eles nunca foram muito bons. E quem predava os mamíferos de então eram aves, os fororracídeos, que faziam esse papel. Quando entraram os carnívoros da América do Norte, os fororracídeos foram embora, não aguentaram a competição.
Tem uma pergunta aqui sobre o famoso tigre dente de sabre. Fala um pouquinho mais sobre ele. Bom, nós tivemos 2 tipos de tigres dente de sabre aqui na América do Sul. Nós tivemos um tigre dente de sabre marsupial e tivemos um tigre dente de sabre eutério, parente de gato mesmo. Marsupial são os que têm a bolsa, né? Marsupiais tipo parente de gambá, parente de canguru. Mas o nosso tigre dente de sabre marsupial era bem modesto perto do que de um tigre dente de sabre eutério, um felino. O tamanho maior de um tigre dente de sabre marsupial era um pouco maior que uma jaguatirica, seria um cachorro grande, né? Então esse bicho certamente não era muito capaz de predar bichos muito grandes. Agora, uma coisa importante é que o dente de sabre, ele não é um bicho que vai e quebra crânio com o dente. O que ele fazia era cortar o pescoço, que aí o bicho sangrava e ele comeu o animal exângue mais adiante. Max, pergunta bem específica. Qual que é o bicho estampado na sua camiseta? O pessoal está curioso. Não é um dinossauro. O Intatherium é um mamífero do Eoceno dos Estados Unidos, né? Então, em homenagem ao Mário, eu vim com um mamífero na camisa. Olha aí, Mário, você vem com essa camiseta preta sem graça. Não, eu vim representando a megafauna, não o extinto. Muito bom. Max, a pergunta aqui sobre a licença poética que as obras de ficção, o cinema, né, usa quando reproduz os dinossauros. Tem muitas discussões de que, por exemplo, o tiranossauro tinha penas e tal. Qual o nível de fidelidade dos bichos que a gente vê no cinema com o que eles eram na vida real, né? Dá para dizer? Não, assim, na verdade, você tem uma gama, né, de representações, algumas que são mais próximas, outras muito mais distantes da realidade que a gente imagina que seria, né? Mas pegando, por exemplo, né, o Jurassic Park, que talvez seja o mais conhecido, tem alguns bichos que são muito fidedignos, né? Parece que eram mais ou menos assim, outros nem tanto, né? Mas eu tendo a ver essa ideia muito mais do ponto de vista cinematográfico do que científico, né? Eu acho que, na verdade, essa licença poética é necessária para se criar um enredo, criar um contexto, né? E eu não vejo nenhum problema que alguns animais não sejam exatamente como se imaginava, né? Então, por exemplo, chama Jurassic Park, mas a maior parte dos bichos que estão lá são do Cretáceo. Nossa, que coisa! Cretáceos, né? Park. Mas Jurássico é muito mais legal do que Cretáceo, né? Tem um nome meio estranho, assim, não sei. Né? E com relação ao tiranossauro, né, então, assim, quando a gente tem evidências de penas, e vários dinossauros têm registro de dinossauros com penas, né, quando a gente tem um registro da pena, a gente tem certeza que aquele animal tinha pena. Quando a gente tem o esqueleto sem a pena, a gente não tem certeza que ele não tinha pena, por causa que a pena é muito difícil de preservar, né? Então a gente sempre sabe que sim, mas nunca tem certeza que não. Do tiranossauro, a gente não tem nenhum vestígio de pena, mas a gente tem animais da linhagem dos dinossauros que possuíam penas. Então não é um absurdo pensar que algum tipo de cobertura de penas o tiranossauro teria. É perfeitamente plausível de que ele tinha penas. Sim. Tá. A pergunta aqui sobre como é que os mamíferos sobreviveram a esse grande evento de extinção no final do Cretáceo. Mas também não sabemos. Mas é a mesma coisa das aves, né? O que se diz, por exemplo, dos ambientes de águas continentais, né, é que enquanto o ambiente terrestre é muito dependente da produtividade primária, da fotossíntese realizada pelas plantas terrestres, e os ambientes marinhos são muito dependentes da fotossíntese realizada pelo fitoplâncton, né, os ambientes de águas continentais eles tendem a ter ciclos importantes também do ponto de vista detritívoro, né? Então, muito do que os animais estão se alimentando em águas continentais é matéria orgânica que foi produzida anos, décadas, talvez até séculos antes, né? Então, talvez esses animais menos dependentes da produtividade primária teriam perdido menos diversidade com aquele momento de escuridão, né? Mas, assim, os mamíferos que sobreviveram seriam mamíferos aquáticos? Não, isso não está claro, né? Então, ainda é, como eu falei, algo meio incerto. Como é que eram esses primeiros mamíferos? Mas descrever um pouquinho como é que ele evoluiu? Bom, essa é uma coisa interessantíssima, porque os animais que estavam na linhagem dos mamíferos, os primeiros bichos que a gente poderia chamar de mamíferos, eram, na verdade, os dominantes durante um tempo no Triássico, por exemplo. Aí eles desaparecem, e o que sobra são bichos pequenos. Os mamíferos ficaram escondidos à noite. Muitas das características que nós temos hoje como humanos são produtos da nossa evolução noturna. Por exemplo, a nossa audição super refinada, por exemplo, nosso olfato, que é bem melhor do que a vasta maioria
qualquer outro vertebrado terrestre, praticamente não tem olfato nenhum, e assim por diante. Então, eu acho que esses bichos pequenos sobreviveram porque eram pequenos. E se você matar a maior parte as populações de bichos pequenos são imensas. Então, por exemplo, qualquer espécie chinfrim de ratinho silvestre, e que ocupa uma fração da distribuição do estado de São Paulo, a população dela no meio do mato é de milhões de indivíduos. Então, se morrer quase todo mundo, aliás, eles vivem assim, né? A reprodução deles é muito anual, então a maior parte deles morre de fato todo ano e sobra um pouquinho para repovoar tudo de novo. E eles fazem milhões tudo de novo. Quer dizer, eu imagino que se você tiver poucos indivíduos desses bichos sobrando, eles vão em frente. Então, nós entramos no Cenozoico comendo barata. Que visão do passado maravilhosa. Gloriosa. Mas uma pergunta aqui sobre primatas no Brasil. A gente hoje não tem grandes primatas como o da África, tem registro fóssil, nós tivemos grandes primatas aqui também? Sim, tivemos alguns interessantes. Não, nós nunca tivemos o equivalente dos Great Apes. Então, os Great Apes, esses grandes símios, por exemplo, chimpanzé, orangotango, gorila, essas coisas nunca existiram aqui. Os nossos primatas são uma linhagem sul-americana típica, mas nós tivemos alguns bichos grandes. Então, por exemplo, durante o ápice de umidade mais recente, nós tínhamos até alguns poucos milhares de anos atrás, vivendo uma Jacobina, uma cidade do Nordeste, não tem uma cidade chamada assim? Esqueci o nome agora. Uma cidade importante, do meio da Caatinga, tinha um bicho de 1 metro de comprimento, sem a cauda, comia folhas. Quer dizer, na Caatinga, para comer folhas, só se estiver chovendo muito. Então, há não muitos milhares de anos atrás, nós tivemos macacos bem grandes. Mas hoje eles estão... Até tem o mono carvoeiro, é o maior de todos. O muriqui, né? Isso, muriqui. Uhum. Posso complementar uma coisa? Claro. Inclusive, o primeiro primata não humano fóssil coletado foi coletado no Brasil. Foi o dinamarquês Peter Lund, que é conhecido como pai da paleontologia brasileira, e coletou esse material ainda no século XIX nas cavernas lá de Minas, né? Então, o primeiro primata não humano descoberto como fóssil foi brasileiro. Olha aí. Sabia. E, Max, voltando aqui sobre a questão das aves, né? Estão pedindo para esclarecer, elas são, não sei se é uma questão semântica, mas elas são descendentes dos dinossauros ou elas são dinossauros, né? A gente só deu um novo nome para elas e agora a gente chama de aves. Eu estava esperando essa pergunta e eu vou fazer uma analogia que eu queria ter feito na hora, mas não teria dado tempo, né? Imagina que durante o Mesozoico não teria sido dominado por dinossauros, se eles fossem dominados pelos mamíferos. Todos esses bichos que a gente conhece hoje aí, cavalo, anta, urso, leão, elefante, o que seja, né? E que todos os mamíferos teriam se extinguido na passagem do Cretáceo III, com exceção dos morcegos, que são animais pequenininhos, voadores, noturnos, ou seja, são mamíferos muito esquisitos, né? Aí imagina que, de repente, uma nova civilização encontra esses fósseis, né? E eles conhecem os morcegos. Para eles, os morcegos estão por aí, igual as aves estão por aí. E eles começam a achar fósseis de elefante, de anta, de capivara, da nossa espécie. Dificilmente eles vão relacionar esses bichos tão esquisitos com mamíferos tão diferentes quanto os morcegos, né? Mas hoje em dia, a gente não tem dúvida nenhuma que os morcegos são mamíferos. Então, a mesma coisa. Assim, da mesma maneira que todos os mamíferos, com exceção dos morcegos, teriam sido extintos, né? No caso, o que aconteceu é que todos os dinossauros, com exceção das aves, se extinguiram. Então, como os morcegos são mamíferos, as aves são dinossauros. Todos os dinossauros são aves? Não, tem um monte de outros mamíferos que não são morcegos, mas todos os morcegos são mamíferos, todas as aves são dinossauros. Todo mundo está claro agora, né, gente? Beleza. Vamos colocar a pergunta seguinte, então. Quando a gente olha para uma galinha, um bicho que todo mundo vai ter a oportunidade de ver, quais são as características da galinha que a gente pode olhar e ver? Pô, realmente, às vezes você olha para o pé de uma galinha, é um pé de
de réptil, né? Você já me deu a resposta. Pronto. Né? Assim, o pé de uma galinha é o pé de um dinossauro. Né? Inclusive, você tem basicamente 3 dedos funcionais, né? Em que o do meio seria o nosso terceiro dedo, né? Como se fosse do pé. Né? Então, essa posição, né? Com membro ereto, né? E 3 dígitos, isso é típico de dinossauro. Isso surgiu lá no início do Triássico, né? Quando os dinossauros estavam se irradiando. Né? Essa é uma característica. O que acontece é que o bicho é tão modificado, como o morcego, por exemplo. O que vai juntar um morcego e um elefante, por exemplo? Né? Então, assim, que muitas das características típicas dos dinossauros são perdidas ao longo da evolução das aves. Mas uma delas, como, por exemplo, a estrutura do pé, é muito parecida. Tá. Mário, você pontuou muito forte aí no final da sua apresentação a influência do homem, né, na extinção, ainda que você discorde um pouco que eles foram o fator determinante da extinção da megafauna, mas uma dúvida que a gente, né, tem um impacto muito forte no futuro das espécies. Como é que você vê isso acontecendo hoje? Né? Tem várias perguntas aqui sobre o futuro, né? O que a gente pode prever? Então, essa é uma novas questão extinções importantíssima. Com certeza. Não, eu acho que não só novas extinções, como eu acho que a biodiversidade não tem futuro algum. Essa é a colocação que eu queria fazer aqui. Porque eu não tive tempo de demonstrar tudo, mas a minha ideia básica nessa palestra é demonstrar que se você tem que ter extinção com repopulação de novas linhagens, que é o que aconteceu ao longo do tempo, saíram os dinossauros, os mamíferos tiveram a oportunidade de se espalharam, né? Saíram os herbívoros de folhinhas tenras e entraram os herbívoros de comedores de capim. Isso só pode acontecer em vastos espaços geográficos. Evolução dessas linhagens novas não ocorrem em Ilha Bela. Você não vai ter isso acontecendo nesse espaço. Se os humanos continuarem com o padrão de ocupação que eles têm da Terra hoje, que é usar tudo e colocar a natureza em guetos, não há sobrevivência futura. A humanidade pode sobreviver. É só você ler o Homo Deus, né, do Harari, e você vai ver que uma das possibilidades para a gente ficar imortal é começar a nos robotizar, nos tornarmos cibernéticos. A humanidade pode sobreviver por dezenas de milhões de anos no futuro. A natureza não tem chance. A natureza só existe no espaço inteiro do planeta. Essa é a verdade. Essa é a primeira vez na história da Terra, aqui, que existe uma espécie que está em todo lugar e ocupa todos os espaços ecológicos possíveis e imagináveis. Nunca aconteceu, talvez seja algo previsível em termos de evolução, que um dia, se você deixar os sistemas evoluindo em vários planetas pelo universo afora, uma hora vai evoluir uma espécie dominante. E nós somos essa espécie. E nós nunca tivemos um caso parecido para comparar. E a única coisa que eu posso dizer é que nenhuma espécie pensa no todo. Todas as espécies são constituídas de indivíduos que trabalham com lógicas de sobrevivência evolutiva pessoais e geralmente ao redor do... Então a chance de que a gente tenha lapsos de consciência e proteja a natureza é ridiculamente mínima. Isso eu acho. Eu sou pessimista, mas adoro uma piada. Né? Então, vamos compartilhar. Eu sou pessimista, mas eu adoro rir. Compartilhar esse evento para a mensagem do Mário chegar para o maior número de pessoas possível, gente. Posso comentar uma coisa? Claro, por favor. Assim, eu concordo muito com esse cenário que o Mário está colocando, mas eu queria lembrar uma coisa que eu acho que é importante, uma oportunidade que a gente tem assim, de falar para o grande público. Né? Você falou que a natureza não tem chance, né? Mas nós fazemos parte da natureza. Não, isso não tenho dúvida. Como eu falei, então, nós somos a evolução de uma espécie dominante. Sim. Mas a questão básica é a seguinte, nós achamos, todo o nosso esforço de conservação é manter um tigre com cara de tigre, é manter um leão com cara de leão, é manter um elefante com cara de elefante. E a gente não quer que eles mudem. Evolução é mudança. O único jeito de você sobreviver é ficar diferente. Você não sobrevive permanecendo igual. Essa é uma das maiores lições quando a gente examina o registro fóssil inteiro. Você muda, você sobrevive. Se você ficar igual, você está morto. E nós pensamos na natureza como algo que nós queremos conservar. Até o nome está errado. Na hora que você quer conservar, você quer evitar que mude. Nós somos avessos a mudanças porque nós somos seres de vida muito limitada. Nosso cérebro cognitivamente trabalha com blocos de 30 segundos. E nosso universo é o presente. Então a gente quer que o leão fique leão. E não vai durar. O leão não pode ficar leão. Ele tem que um dia
tem que ter o espaço inteiro para ele, e um dia ele vira uma coisa esquisita, e a maior parte do que é leão vai deixar de existir, vai ter uma outra coisa. Bom, mas agora, para ter a chance de evoluir, a gente tem que pelo menos preservar o que existe hoje, né? A gente está tirando a chance da natureza evoluir como ela vinha evoluindo, porque ela continua evoluindo. Se você se colocar em um monte de linhas dentro de reservas biológicas, evolução continua, evolução não para nunca. Nós não paramos de evoluir. A gente está evoluindo. A única coisa é a seguinte, que a natureza, como a gente conhece, não vai mais existir. Então a gente tem que pensar o que a gente quer no lugar. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Eu só acho interessante colocar essa discussão no tempo profundo, vai ser rápido. Né? Mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, né, o mundo ele era carente de oxigênio. Nesse momento surgem as cianobactérias e elas poluem o universo, né? O planeta com oxigênio. É um evento de poluição, né, sem precedentes e uma alteração muito maior do que a gente sequer vai ser capaz de fazer com todas as nossas tentativas. Então, eu acho que tem que ser colocado no contexto. Né? O mundo está se aquecendo no momento, tá, mas se você pegar o Eoceno, era muito mais quente. Então, essa celeuma que existe de conservação hoje em dia, eu acho que em muita medida ela é exagerada. Bom, vamos falar uma coisa um pouco mais pontual e ligada a políticas públicas e apoio à ciência aqui no Brasil. Tem uma pergunta sobre o grau de conservação ou proteção dos sítios fossilíferos no Brasil, para arqueologia. Como é que você vê a situação? Isso é uma coisa complicada. E como eu falei, os fósseis brasileiros eles não ocorrem em parques nacionais. Então, por exemplo, você vai para a Argentina, tem o Parque Nacional de Chigualasto, onde você tem área desértica, onde os fósseis são coletados. Então, a preservação do parque significa a preservação dos fósseis. Né? A gente vai coletar fóssil no Brasil em rodovia, em ferrovia, em pedreira. Então, se a pedreira não está trabalhando, os fósseis não estão aparecendo. Se não tem a construção de uma rodovia, não vai aparecer fósseis. Né? Então, assim, a dinâmica da paleontologia no Brasil nunca vai ser no sentido de impedir as alterações, mas provavelmente ter um monitoramento mais próximo. Então, você tem uma construção de uma rodovia, de uma ferrovia, que tem um grupo ali tentando fazer resgate dos fósseis. Você tem uma pedreira que tem um paleontólogo ali vendo o que está aparecendo, se aparece algum fóssil, resgatar. Né? Isso, na verdade, não existe. A gente ouve de terceiros, assim, de fósseis que são encontrados em construções e são enterrados justamente para não dar problema nenhum. Né? Então, esse tipo de política de proteção do patrimônio fossilífero nas áreas de alteração humana ainda não existe. Não existe de maneira nenhuma. A Chapada do Araripe também é um grande sítio fossilífero por causa de pedreiras. Né? Ali, na verdade, você tem duas situações. Alguns fósseis vêm da pedreira, né? E a mesma coisa, a pedreira tem que estar funcionando. Em alguns casos, lá você até tem monitoramento. Né? E outros são coletados, né, na verdade, em regiões rurais, assim, na terra mesmo, são aqueles nódulos. Né? E isso aí, na verdade, o cara vive daquilo. Ele é um coletor de fósseis e manda para o mercado negro. Né? Então, existe um cenário bastante complicado aí com a coleta, comércio legal de fósseis no Brasil. Só para deixar claro, também é bom estar aqui nessa audiência, né? Os fósseis, eles são, no Brasil, né, eles são propriedade da União. Então, ninguém pode possuir, comprar ou vender fósseis no Brasil. Você até pode possuir fósseis que vêm de fora do Brasil. Existem países em que o comércio de fósseis é legalizado. No Brasil, não. Então, se você tem um fóssil brasileiro em casa, você está infringindo a lei. Certo. A gente vai ter que finalizar, então vou dar a oportunidade de cada um falar, pontuar alguma coisa. Mas não sei, talvez, quais são as coisas mais erradas que você ouve as pessoas falarem geralmente sobre dinossauro que você gostaria de esclarecer, ou talvez num lado mais positivo, o que é mais fantástico sobre os dinossauros que fez você se apaixonar por esses bichos? Então, eu acho que tem o George Gillard Simpson, um paleontólogo americano, ele tem uma frase que é fantástica, né? Que o coletor de fósseis é o mais fantástico dos caçadores, por causa que ele não mata, ele ressuscita. Né? Então, assim, essa coisa de você estar no campo e você não sabe se no próximo minuto, na próxima meia hora, você pode extrair um bicho nunca visto por olhos humanos, dá uma sensação muito legal. Né? Então, essa atividade de campo e de coleta de fósseis, eu acho que é o que mais me fascina, né? E faz da minha profissão, do meu ponto de vista, uma profissão privilegiada. Bacana. Mário, por que os mamíferos? O que te atraiu para esses bichos aí no começo da carreira? Bom, eu acho que uma das coisas que me atraiu mais em relação aos mamíferos foi o fato de que eles são muito parecidos conosco. E eu sempre tive interesse em entender quem somos. Né? Então,
ao longo do tempo, eu, por exemplo, comecei a faculdade, quando fiz faculdade, os professores me avisavam logo de cara, não, você não pode antropomorfizar os animais. Então, um cachorro não está triste, ele está alguma outra coisa. Eu falei, não, eu conheço meu cachorro, ele fica bem triste quando alguma coisa... se não é tristeza, é a coisa mais perto de tristeza que eu... E aí eu comecei a perceber que, na verdade, existia ao longo do tempo muita diferença de entender os mamíferos. E eu acho que, se a gente olhar esses mamíferos que estão ao nosso redor, nós temos tanta coisa a aprender com eles, porque eles são a gente em outras instâncias da gente. Entendeu? Então você olha, por exemplo, elefantes elefantes, daria para fazer cursos sobre elefantes, com o que já se sabe e o que não se sabe ainda é imenso para ser revelado. Então eu acho que eu tenho um grande interesse, e fora o fato também que eu sempre gostei de paleontologia, embora não seja paleontólogo. E os mamíferos têm um registro fóssil mais espetacular de qualquer outro grupo. Então você consegue olhar para o passado e ver faunas inteiras nos continentes. Isso era tudo que você para contou para a gente do passado, a gente sabe com base nos fósseis. É impressionante. A gente, às vezes, com mamíferos, com um dentinho, ser capaz de falar um monte sobre a ecologia de um mamífero, né? Maravilha. Mário, muito obrigado. Max, muito obrigado. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui.